Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui da prova do ITA 2023, questão número 2. Questão ainda que não envolve grandes cálculos matemáticos na sua resolução como um todo, mas que tem uma baita de uma análise que a gente tem que fazer aí sobre energia potencial elástica, enfim, todo esse processo aí que a gente está acostumado, que a prova do ITA sempre exige do vestibulando que está realizando sua prova. Bora lá então, se você não está inscrito aqui, se inscreve lá, nos ajude a cada vez mais chegar a tantas pessoas que estão estudando para o ITA e para tantos vestibulares militares que tem aqui no nosso Brasil. Então, bora lá. Ó. Então, ele está falando o seguinte: um disco de raio R, então ó, tem raio R com centro em O. Então, isso aqui tem um raio R e tem um centro em O. Ele pode girar livremente um plano horizontal sem atrito em torno de um eixo que passa por um ponto O. Então, a história é bem simples nisso. É uma visão vista aqui por cima, tá? Como se fosse um drone ou uma câmera aqui de cima e tem esse disco. E esse disco está amarrado aqui a uma cordinha, uma molinha que permite ele oscilar em torno de A, de B e ficar oscilando por aqui. Tá, uma mola, essa talvez seja, eu vou até arriscar de grifar aqui de mais forte, ó, que a mola ela tem comprimento natural L. Então ela nesse estado, no ponto A, ela não está na sua condição natural, no seu comprimento natural. Ela está deformada, ela está comprimida aqui, porque veja, L é esse tamanho, e o tamanho com que ela está aqui agora é L menos R. Vai ser falado isso aqui, mas eu já estou te adiantando. Tem uma de suas extremidades articuladas a um ponto fixo na parede. Então aqui está ponto fixo. Este ponto está localizado a uma distância L do ponto O. Maravilha. A outra extremidade está articulada à borda de um disco em uma posição cujo movimento será analisado a seguir. Então a gente vai fazer uns movimentos aqui, vamos ver o que vai acontecer. Inicialmente a mola se encontra na orientação perpendicular à parede, seu comprimento está reduzido a L, que é tudo menos o raio dele, que é essa distância aqui. Se aqui é R, né, a mola está numa deformação, ela vai estar deformada em R, né? Ela vai ter a sua deformação em si com uma distância R. Considere então que os pontos A e B são os pontos fixos e que R é menor do que L. Essa é a condição aqui que a gente vai usar até em uma das alternativas, aqui, uma das proposições. A seguir são feitas algumas afirmações sobre esse sistema. Bom, primeira informação que ele nos fala, então acho que deu para entender o que está acontecendo, né? Tem um ponto fixo aqui que permite fazer com que esse disco gire e tem uma mola aqui deformada, ela está comprimida e a gente pode fazer esse disco girar no sentido horário ou no anti-horário. Ele fala assim: o sistema tem apenas dois pontos de equilíbrios A e B, ambos instáveis. O que é importante a gente relembrar? O que é esse equilíbrio estável e instável, né? O equilíbrio estável é quando eu aplico uma força em algum corpo e ele volta para sua posição original. Exemplo clássico. Tem aqueles brinquedos, né? João Bobo, você já deve ter ouvido falar. Você empurra o João Bobo e ele volta para a mesma posição. Ele fica oscilando e aí depois ele volta para o eixo dele, para o ponto inicial. Agora, um exemplo de equilíbrio instável: você aplica uma força e ela não volta a essa posição original. Por exemplo, um elefantinho em cima de uma bola. Se aplicar uma forcinha sobre o elefante, ele, por menor que ela seja, ele não fica naquela posição de equilíbrio, se ele estivesse ali parado. Aquele exemplo clássico de desenhos que a gente vê. Bom, então sabemos o que é esses tipos de equilíbrio. O que a gente pode falar sobre esse equilíbrio no ponto A, né? O equilíbrio no ponto A, se eu der um torquinho aqui, né, um torquezinho, aplicar uma força nesse ponto, como a mola já está deformada, possivelmente ela vai se deformar e ela vai querer voltar ao seu tamanho original, seu tamanho natural. Ele vai ficar até um ponto aqui, eu não sei, eu posso chamar aqui esse ponto de C. Ou então, se eu der um torque aqui para baixo, empurrar ele aqui para baixo, ele vai se alongar até chegar no equilíbrio e vai chegar num ponto D aqui de equilíbrio dessa mola. Por quê? Porque inicialmente ela não vai. Se eu desse empurrasse esse disco como está preso aqui, né? Ele vai tentar ficar sempre no seu comprimento natural L. Então ele vai ficar desse jeito. Então ele não está aqui apontando para a gente que o ponto A tem um equilíbrio
estável, e sim um equilíbrio instável. Isso faz sentido. Por quê? Porque se a gente pegar aqui e colocar a, a mola no ponto A, ele pode até ficar parado ali. Ele vai ficar parado. Agora, qualquer movimento que aplicado sobre o ponto A que o retire dessa condição, ele vai levar a outro ponto. Ele não vai ficar oscilando e vai voltar para A. Se isso acontecesse, eles teriam um equilíbrio estável. Então a gente está certo esse primeiro momento do ponto A. Aqui é a mesma coisa no ponto B. Se a mola estivesse bem alongada aqui no ponto B e a gente desse um tapinha para cima, vamos colocar aqui, usar a mesma a lógica, né? Ou para baixo, ele voltaria ao ponto D aqui, né? Que é quando ele vai ter esse tamanho L, esse tamanho natural. E a mesma coisa serviria se a gente aplicasse um torque para cima e aplicasse uma força aqui, ele voltaria a essa condição inicial no ponto C. Então, o que que a gente pode dizer? O sistema tem apenas dois pontos de equilíbrios? Não. Ele tem quatro, os pontos A, B, C e D. E sendo que A e B são instáveis, isso está certo, mas dizer que o sistema tem apenas dois pontos de equilíbrio, isso aqui está errado. Né? Então, essa informação de que tem dois pontos de equilíbrio, não. Os pontos A e B são, de fato, pontos de equilíbrios instáveis, mas os pontos C e D são pontos de equilíbrios estáveis. Porque imagine que se a mola estivesse no ponto C e a gente fizesse um torque que a gente fez aqui quando ele estava em A. Ele vai um pouquinho para frente e depois ele vai voltar para o ponto C. E assim por diante, né? Então ele vai ficar nessa oscilação aqui nesse sistema. Então é possível criar aqui, então no item 1, né, esse primeiro fato aqui, que tem dois pontos de equilíbrio, isso está errado. Tem mais, são quatro pontos de equilíbrio, onde o A e B são estáveis, e esses pontos C e D, que a gente chamou aqui, são os estáveis. Maravilha. Muito bem. Agora, 2. Se um pequeno torque impulsivo for aplicado ao disco, então, se eu der um tapinha aqui nele, né? Este último continuará completando voltas indefinidamente, contanto que não haja nenhuma dissipação de energia. Isso é bem legal de você imaginar, porque a gente, quando fala de energia, a gente fala de energia mecânica, né? A energia mecânica é a soma da cinética mais a energia potencial elástica. Por que que eu falo de elástica, né? Porque a gente não tem gravitacional aqui. No caso, energia potencial que a gente está estudando é elástica. Deixa eu apagar essas figuras aqui. O que que a gente tem nesse primeiro sistema? Se nós não colocarmos sem um torque, tá? Ó, sem torque impulsivo. Sem torque impulsivo, o que que aconteceria nesse sistema, né? A gente falaria que a energia mecânica aqui seria dada apenas pela energia potencial elástica, no ponto A aqui, por exemplo, que é o inicial dele. Por quê? Porque só vai ter energia aqui armazenada na mola, e se de repente é, por alguma razão, né, eu teria que é, fazer com que essa mola se movimentasse, ela teria um ganho de energia cinética e uma perca de energia elástica, né? Então, essa condição aqui que a gente está falando, que inicialmente só teria esse sistema. Só que como é que a gente calcularia essa energia, né? Seria a constante K, a deformação dessa mola ao quadrado, dividido aqui por 2. Essa seria a deformação que a gente teria para esse sistema. Mas veja que a deformação que a gente tem nessa mola é dada como o raio, porque a gente tinha um tamanho L, né? E aí ela estava deformada R, a mola estava aqui, era L menos R, né? Onde ela estava. Então, para que a gente estude a deformação, ela teria uma deformação R. Para que ela conseguisse chegar aqui, ó, nesse ponto aqui que é L, aqui também é R. Então, nesse ponto B, a gente pode dizer que a energia potencial elástica de A é igual à energia potencial elástica de B. Por que que eu posso te dizer isso? Porque em ambas essas situações elas estão deformadas R. Veja que nesse pontinho aqui, daqui até aqui eu tenho uma deformação R, né? Afinal era L menos R o tamanho dela. E aqui eu tenho uma elongação agora. É diferente daqui que eu tenho uma compressão de R e aqui uma elongação de R. Mas em ambas as situações eu tenho uma energia potencial elástica igual. E veja,
Se nós tivermos um torque inicial aqui, um torque impulsivo, por exemplo, um movimento para o sentido horário, eu vou ter energia mecânica suficiente para vencer essa energia potencial elástica aqui. Então veja, nós temos nesse ponto uma energia cinética agora com o torque impulsivo, ó, com torque impulsivo. Com esse torque impulsivo, a gente vai conseguir estudar que a energia mecânica do sistema em A vai ser a energia cinética dele mais a energia potencial elástica em A. O que, consequentemente, lá em B também vai ser a mesma relação. Por quê? Porque a energia potencial elástica em B é igual à energia potencial elástica em A, e aí, consequentemente, ele vai ter movimento aqui, o que vai permitir com que ele continue seu movimento no sistema, né? Então ele não vai parar aqui. Se de repente eu não tivesse esse torque impulsivo, né? Ele não teria energia cinética para chegar aqui e B continuar seu movimento, ele pararia nesse ponto. Então, a partir do momento que eu te dou um pouquinho de energia cinética, é o suficiente para que ele continue e fique oscilando aqui. Aí ele vai ganhar velocidade e perder elástica até esse ponto, e aí faz o processo contrário. Ele perde velocidade e ganha energia potencial elástica e fica oscilando como se fosse um movimento harmônico simples aqui no eixo X, né? Mas aí é claro que a bolinha fica oscilando dessa maneira. Então essa aqui está mais que verdadeira, então ela está perfeita. Então, se a gente aplicar uma pequena energia aqui, ele vai desenvolver isso sem problema. O que não acontece no 4, né? Se um pequeno toque for impulsivo for aplicado ao disco, este não pode completar uma volta se sua massa for muito grande ou a constante elástica for muito pequena. Isso não tem nada a ver, porque a energia mecânica vai ser conservada, independente da massa e independente da constante elástica. Como a energia mecânica é conservada, isso não tem problema nenhum. Esse sistema vai continuar dando voltas desde que não há perca de energia. Agora no ponto C, vamos apagar aqui de novo. Vamos apagar agora para fazer o ponto C, o item 8. Ele fala o seguinte, olha, se um ponto C fixo no espaço a uma distância de R e de O, distância R de O. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um ponto fixo aqui. E por que eu estou marcando isso? Porque ele está dizendo para a gente que esse ponto aqui é o equilíbrio estável. Lembra que a gente estava contando isso para você lá no comecinho? Que vai ter um lugar aqui que é onde ele fica em equilíbrio estável, em que a mola se deforma do tamanho natural dele, L. Então aqui a gente teria essa deformação L aqui, que é o mesmo tamanho dessa deformação aqui. Você vai falar assim, poxa, mas não tinha que ser 90 graus? Não, não obrigatoriamente. Eu teria que formar aqui um ângulo de 90 graus nesse ponto. Então aqui a gente vai ter um lado L aqui, tá? Maravilha. Então, com a gente tendo esses L, L e o valor de R, a gente está perguntando assim, se o AOC, ó, onde AO e esse aqui é o ponto C, né? Qual que teria que ser o valor desse ângulo θ aqui, ó? Vamos chamar de θ, tá? Aleatoriamente a gente colocaria. Se a gente tem três lados de um triângulo e quer saber o ângulo entre eles, talvez o mais comum aí que a gente pudesse fazer era a lei dos cossenos, né? Mas existem outras formas de a gente poder estudar isso. Mas talvez aí sabendo os três lados e querendo descobrir o ângulo aqui, o mais rápido e mais tranquilo de fazer, que todo mundo do ensino médio viu, é usar a lei dos cossenos. Então a gente pode usar o seguinte, ó, que L ao quadrado, lembra como é que funciona? O ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo que a gente quer descobrir é o que está igual aqui. Os outros dois são que a gente põe aqui do outro lado da igualdade. L ao quadrado mais R ao quadrado. Aí menos 2 vezes L vezes R vezes o cosseno de θ. Boa. Então, para resolver isso, vamos passar tudo para lá. Fica, ó, L ao quadrado menos L ao quadrado menos R ao quadrado. Isso é igual a menos 2 vezes L vezes R vezes cosseno de θ. Vamos pôr um tracinho aqui só para a gente dividir o item 8 dos outros itens aqui.
Aí o que a gente continua fazendo, né? Se a gente continua para cá, quando a gente pega esses dois termos, eles se cancelam. Então fica aqui menos r ao quadrado, ele é igual a menos 2L r cosseno de θ. Boa. Se a gente isolar o cosseno de θ, a gente fala que ele é menos r ao quadrado sobre menos L vezes R. Então a gente pode cortar aqui, né? Cortar esse R com esse R quadrado e também o sinal de menos com o sinal de menos. Ou seja, a gente deve falar que esse valor de R sobre 2L. O cosseno aqui de θ seria R sobre 2L. Aí, mas agora, qual que é a análise? E aqui tem uma condição ideal para a gente montar, né? Vamos escrever isso aqui. Deixa eu apagar aqui só para a gente escrever e você entender. Aqui é a parte trigonométrica que a gente vai ter que chegar na conclusão. O cosseno de θ vai ter que ser, então, ser R sobre 2L. Tá bom? Então, essa é a condição aí que a gente tem obedecendo essa lógica. Só que veja, se a gente está falando que o R tem que ser menor do que L, né, a gente pode colocar um limite. Vamos fazer o limite aqui dele. O que a gente pode indicar? Se a gente falar que R tem que ser menor que L, imagine a situação limite que a gente fala em que o cosseno de θ R e L são iguais. Então, no lugar de se R ser igual a L, eu cortaria aqui. Isso daria igual a meio. Você sabe que o cosseno de θ e de meio ele tem que ser um ângulo θ, se eu tiver entre 0 e 90 graus, que é o caso que a gente está estudando, ele teria que ser 60 graus, certo? Só que esse valor de 60 graus, o cosseno de 60 aqui para que desse meio, né? O cosseno de 60 aqui para que desse meio, para que seja igual a meio. O que teria que acontecer? Esse valor, o R tem que ser menor do que L. Ou seja, esse valor aqui, o limite dele tem que ser o cosseno de 60, certo? Só que o cosseno, ele cresce ao contrário, né? Como assim cresce ao contrário? Se eu quiser valores menores do que meio, eu tenho que colocar um valor entre 60 e 90. Então, de fato, isso aqui está certo, porque para que a gente obedeça a resposta, tendo como esse limite, a gente pode garantir para você que o θ tem que estar entre 60 e 90. Ele não pode ter um valor diferente desse. Por quê? Porque eu coloquei o limite aqui. Qual que é o limite? Eu coloquei que o limite indica que R é igual a L, né? Esse é o limite aqui da situação. E aí a gente não coloca igual, né? Porque ele tem que ser o limite mesmo. E aí, quando R substituindo R por R, L por R, a gente descobre que isso dá meio. Então, o limite que a gente vai ter aqui para que isso aconteça é de 60 graus. Então, esse valor ele tem que ser menor, né? Então, ele tem que ser aí menor, afinal, R é menor do que L, é uma condição que ele pôs. Então, os valores sempre vão ser menores do que meio. Menores do que meio, para que o cosseno seja menor do que meio, ele tem que estar entre 60 e 90, se a gente considerar que esse ângulo aqui é agudo. Então, ele vai ter que ser um ângulo entre 60 e 90, e aí ele está falando se se AOC for menor do que 30, nunca será um ponto de equilíbrio estável, verdadeiro, porque ele falou, para que ele seja um equilíbrio estável, ele teria que estar entre 60 e 90. E agora isso aqui não permite, né? Então essa aqui é verdadeira, por quê? Porque ele falou, se A ou C for menor do que 30 e está fora desse intervalo, ele nunca será um ponto de equilíbrio estável, então essa aqui é verdadeira. E a gente chega nessa alternativa E aqui, que é a somatória da 10. Então veja, para que isso seja possível, que chegássemos nessa condição, eu tenho que ter um θ entre 60 e 90, como ele falou, que o ângulo tem que ser menor do que 30, ele nunca seria um equilíbrio estável, porque ele não está nesse intervalo. Beleza? Questãozinha bem bacana, né? Questão aí que a gente gastou, nem sei quanto tempo vai ter de questão, mas já demos beirar os 20 minutos de questão, mas espero que você tenha entendido o processo e tenha compreendido passo a passo. E se ficou alguma dúvida, deixe seus comentários aqui para a gente ajudar. Grande abraço, próxima questão em breve já falaremos mais sobre o ITA 23. Valeu, até a próxima.